Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro e programa de formação e recuperação e aprofundamento proposto pela Secretaria da Educação. Espero que todos estejam bem e todas também. Eu sou a professora Inês Marcomini, sou PEB 1, estou PCNP dos anos iniciais na Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto, atuo como formadora na Secretaria de Estado da Educação há alguns anos e componho a equipe de formadores da EFAP desde 2021. Eu sou morena, tenho os olhos castanhos, o cabelo grisalho e estou de preto hoje. Vale ressaltar desde o início que o programa de recuperação e aprofundamento, ele tem como foco principal a aprendizagem do estudante, proporcionar que ele aprenda aquilo que é essencial para seguir na sua trajetória no ano seguinte. Contudo, a formação de professores é um dos pilares, tendo em vista que ele visa o aprimoramento do trabalho didático e o desenvolvimento da profissionalidade do professor. Então, que possamos nos desenvolver juntos e juntas. Eu vou compartilhar o slide para vocês, para que a gente consiga... Vou colocar lá desde o início, porque acabei não colocando na correria. A gente anda um pouquinho corrido, né, com as nossas formações, com todos os nossos afazeres, como vocês aqui lá na escola, né, e na diretoria de ensino. Vamos iniciar. É importante que vocês estejam com o material do professor em mãos. Se vocês não tiverem, basta clicar neste link escrito anos iniciais, que vocês já vão direto para o material. Então, quem puder fazer isso, nós agradecemos. Os objetivos do nosso encontro, antes de mais nada, para nortear e para a gente saber o começo, início e fim das nossas formações, o primeiro deles é recuperar o roteiro formativo do primeiro bimestre, o que nós propomos até agora, o que a gente já construiu até agora, em relação ao pensamento aritmético, quantificação, operações do campo aditivo, o significado das operações e a mudança do lugar da incógnita. O segundo objetivo é discutir o pensamento geométrico, nosso próximo passo na construção do conhecimento matemático, a partir de algumas referências teóricas. O terceiro objetivo é analisar as habilidades da sequência didática 4 e verificar quais tratam do pensamento geométrico. Analisar uma aula da sequência didática 4 com foco no pensamento geométrico e discutir algumas sugestões para o trabalho do didático no momento de desdobramento, como que vocês vão continuar esse estudo na escola. Como é prática, associada aos objetivos, apresentamos a nossa agenda, a qual destacam-se os cinco momentos distintos para o nosso primeiro bimestre, considerando o roteiro formativo. O primeiro deles tem o propósito de recuperar alguns conceitos desenvolvidos no roteiro formativo, considerando o pensamento aritmético, quantificação, operações do campo aditivo, o significado das operações e a mudança do lugar da incógnita. Tudo isso nós já tratamos em sequências didáticas anteriores e encontros anteriores. Em seguida, o nosso segundo momento, ele discute o pensamento geométrico a partir de algumas referências teóricas. Na sequência, faremos a análise da habilidade da sequência didática 4, com foco no pensamento geométrico. Hoje tudo girará em torno, então, do pensamento geométrico. No quarto momento, vamos aprofundar o nosso olhar a partir da análise de uma aula da sequência didática 4, fazendo a relação teoria e prática,
quanto ao pensamento geométrico e, por fim, discutiremos algumas sugestões para o planejamento do trabalho didático aí na escola com os seus pares. Recuperemos, então, os estudos realizados nos encontros anteriores. Este ano, fizemos a escolha de discutirmos durante as formações os tipos de pensamentos matemáticos, que possibilitam aos estudantes pensarem sobre seus próprios raciocínios. O primeiro percurso escolhido teve como foco o pensamento aritmético, o papel que a quantificação tem em estabelecer uma ponte entre o mundo real e o da matemática, já que grande parte desses conhecimentos envolve uma representação numérica, seja para quantificar, como propriamente dito, seja para ordenar, sequenciar, comparar ou dar uma identidade, como é o caso, por exemplo, do nosso número da carteira profissional, ou mesmo da carteira de motorista ou do RG. Depois, discutimos o campo aditivo, operações de adição e subtração e seus significados, a composição, a comparação, a transformação, a composição de transformação. Já na sequência didática 3, voltamos o nosso olhar ainda para o campo aditivo, mas com o sentido de observar os desafios que os estudantes possam ter dentro do campo aditivo quando há uma mudança do lugar da incógnita, ou seja, poder observar que os mesmos dados sendo organizados de uma forma diferente, por meio de uma pergunta que também é diferente, podem não ser tão evidentes na estruturação de um caminho para a solução, ou seja, geram maiores desafios quando a incógnita é mudada, e para isso a gente precisa possibilitar condições para que os nossos estudantes não olhem só para um lugar na situação problema, não olhem só para a necessidade de saber o todo, mas de repente falta uma parte. Vocês se lembram dessa discussão que a gente teve bem aprofundada na sequência didática 3? E da mesma maneira que fizemos nas formações anteriores, continuaremos neste bimestre a discutir os tipos de pensamentos matemáticos, para que possam perceber que na matemática não há um único tipo de pensamento. São muitas as formas de pensamento que contribuirão para que os estudantes possam organizar o raciocínio, desenvolver procedimentos para encontrar respostas às situações que lhes são apresentadas. Além disso, né, você, como professor, também perceberá que os tipos de pensamento podem perpassar por mais de uma unidade temática, como é o caso desses 3 tipos de pensamento: o geométrico, o estatístico e o algébrico. Nessa formação, discutiremos o pensamento geométrico. Quando, na próxima formação, na sequência didática 5, o pensamento estatístico. E na sequência didática 6, o pensamento algébrico. E como aprendemos de uma forma processual, no ir e vir, estes pensamentos sempre estarão presentes nas nossas formações. Não é tudo que aprenderemos hoje. Hoje teremos uma primeira aproximação quanto ao pensamento geométrico. Após contextualizarmos, né, com a retomada, vamos ao segundo momento, em que discutiremos o pensamento geométrico como construção do saber matemático. Vale recordar, pessoal, eu sempre digo isso, que todo estudo realizado remete à construção do saber docente, de maneira a ampliar seus conhecimentos e melhor desenvolver sua prática. Quanto mais eu sei sobre o objeto de conhecimento, melhor eu consigo entender o que está por trás de cada atividade, melhor eu consigo planejar as intervenções para que o meu estudante avance. Vamos lá. Para iniciarmos as discussões sobre o pensamento geométrico,
Falemos um pouco sobre geometria. Para tanto, trouxemos 2 autores explicitando a base conceitual a que nos referimos e que adotamos para a formação. Frandenthal é um matemático holandês, ganhador da primeira medalha Felix Klein, prêmio equivalente ao Nobel, só que direcionado à matemática. Olha que chique nós estamos, olha quem fomos buscar para subsidiar a nossa formação. Ele nos diz que a geometria é o estudo das formas e das relações espaciais e complementa trazendo que esta unidade temática pode proporcionar uma aproximação da matemática com a realidade, visto que todos os objetos que nos cercam são compostos por formas, algumas regulares e outras nem tanto, e também não podemos deixar de falar das relações espaciais, uma vez que elas nos ajudam a nos localizarmos e nos movimentarmos por diferentes espaços. Ponte e Serrazina, outros autores que falam da geometria, mostram um outro lado dela, revelando que este tema pode aproximar os diversos objetos de conhecimento da matemática e cita exemplos, como o da reta numérica, que possibilita a construção de um modelo representativo dos números, e as figuras geométricas, que auxiliam na compreensão dos números racionais, das frações, estabelecendo uma relação direta com os números decimais. Por sua especificidade, é importante que a geometria seja tratada ao longo de todo o ensino fundamental e também da educação infantil, considerando a compreensão deste objeto de conhecimento e não mera memorização. Em especial no primeiro ano, é essencial partir do contexto diário e do uso das diferentes formas geométricas e espaciais existentes no cotidiano. Ou seja, quanto mais nós fizermos uso do pensamento geométrico desde a educação infantil, melhor a gente consegue construir esse saber com os nossos estudantes. Como Frandenthal nos diz, a geometria é composta por 2 grandes campos de conhecimento, as orientações espaciais e as formas. Na sequência, trataremos de cada uma delas em separado. Vamos lá, pessoal? As orientações espaciais, elas nos ajudam a vivenciar o espaço e devem ser pensadas a partir de atividades práticas exploratórias, como informar a localização de pessoas e de objetos, se movimentar no espaço, trazer indicações de como chegar a um determinado ponto, como uma farmácia, uma padaria, a casa de um amigo. Mas isto não basta. É preciso representar, tanto oralmente como por escrito, podendo ser um desenho mais preciso ou apenas um esboço, que permita ao leitor desse mapa, né, que acabou de ser construído, chegar ao seu destino. Este trabalho deve ser desenvolvido junto às crianças, porque inicialmente elas tomam por referência o próprio corpo para se orientar espacialmente. Por exemplo, quando a criança é pequena e quer pegar um brinquedo, ela precisa dimensionar a distância que tem do seu corpo até o objeto. Com o passar do tempo, vai percebendo que serão apresentados a ela outras referências, como o brinquedo estar guardado na gaveta da direita, embaixo de uma cama. Ou seja, as orientações para localizar um objeto passam a ser mais precisas, não levando em conta apenas o seu próprio corpo. O mesmo se dá em relação à movimentação no espaço. As crianças precisam saber como chegar ao pátio da escola, onde precisam virar à direita ou à esquerda, quantos passos aproximadamente devem dar antes de virar à direita ou à esquerda, e, além disso, indicar, guardar algumas referências para saber se estão ou não no caminho certo.
Vejam quantas informações que fazem parte do cotidiano e têm relação estreita com o pensamento geométrico. Há ainda a questão da representação. Como eu represento esse pensamento? De forma oral, de forma escrita, e falar sobre um desenho, um mapa que recebeu, ou o desenho que ela mesma fez, permite que a criança possa refletir sobre o espaço, organize mentalmente o percurso e verifique se há necessidade de ajustar a sua fala ou mesmo o seu registro. Este processo de falar sobre, já dissemos várias vezes, é importante porque ajuda a desenvolver a metacognição e possibilita fazer ajustes sobre sua própria compreensão a respeito do espaço vivido. Estas atividades relacionadas ao espaço parecem ser muito simples e ingênuas até. Todavia, pessoal, são fundamentais para a compreensão do espaço. Por esse motivo, o trabalho de socialização dessas representações, oral ou escrita, são tão importantes na construção do conhecimento matemático. E agora vamos olhar um pouquinho para as formas espaciais. O trabalho com as formas espaciais perpassa pelo reconhecimento de figuras espaciais e planas. Para que o trabalho avance, é preciso que se estabeleça também uma progressão em relação à apresentação das tarefas para os estudantes, como na sequência. Reconhecimento é o primeiro nível, depois análise, dedução informal e dedução formal. Nos anos iniciais, bem no comecinho, é importante que as crianças manipulem objetos que representem uma aproximação com as formas espaciais. Por exemplo, caixas com formatos de cubo, de paralelepípedos, triangulares, hexagonais, e a partir dessa manipulação, consigam explicitar seus formatos e, ao mesmo tempo, relacionar o nome à sua forma, ou buscar em outros objetos formas parecidas. Esse é o nível do conhecimento, do reconhecimento, é o primeiro deles. O próximo passo a ser pensado como progressão desse conteúdo diz respeito à análise que a criança fará nesse processo, quanto aos componentes de uma figura, como reconhecer algumas de suas propriedades e fazer uso delas para resolver problemas. Vejamos um outro exemplo. Descrição de um quadrado por meio de suas propriedades. 4 lados, 4 ângulos retos, lados de mesmo tamanho, lados opostos paralelos. As crianças do primeiro ano, elas podem até não dizer ângulos retos, a gente nem espera isso, mas ela pode dizer cantos. E isso faz parte desse próximo passo, que é a análise. No nível da dedução informal, apresenta-se uma necessidade de definição mais precisa, lembrando que uma propriedade pode decorrer da outra, trazendo uma argumentação lógica, só que informal, e uma ordenação de classes de figuras geométricas. Mas a criança ainda necessita de um apoio visual ou da manipulação desses materiais para a construção de sua argumentação, pois ainda não consegue pensar sobre a figura e discorrer as suas propriedades. Como no exemplo dado do quadrado, há a necessidade de apoio visual para descrever algumas propriedades, ter 4 lados de mesma medida e 4 ângulos retos. Na dedução informal, a criança ainda precisa ter uma relação estreita com o manipulável. A gente não passa de um nível para o outro sem que alguns saberes sejam construídos. O nível seguinte da dedução formal já apresenta o domínio do processo dedutivo e se utiliza de algum tipo de demonstração e traz junto
o reconhecimento das condições necessárias e suficientes para a existência do objeto de conhecimento. Um exemplo disso pode ser: os poliedros são convexos se tiverem as seguintes características: duas faces distintas, não pertencentes ao mesmo plano, cada aresta pertence a duas faces, as faces são formadas por polígonos planos, tudo sem o apoio da visualização, ou seja, os conhecimentos já se encontram em uma fase de abstração. Um exercício. Pensem num sólido geométrico. Vocês já estão no nível da dedução formal. Vocês não precisam ver esse sólido geométrico. Vocês já conseguem pensar nas suas propriedades sem manipulá-los ou sem precisar do visual. É dessa forma que a progressão desse conteúdo se dá. É do reconhecimento, aquele bem inicial em que eu preciso manipular o objeto e que eu consigo descrevê-lo de forma bem rudimentar. Eu vou avançando, progredindo nesse saber até a dedução formal. Quando eu penso num objeto ou num sólido geométrico, consigo trazer as propriedades de forma abstrata. No caso dos estudantes do primeiro ano, os níveis iniciais vão ao encontro das suas necessidades e precisam ser estudados, desenvolvidos, precisam ser objetos de muitas atividades planejadas pelo professor. Finalizando essa reflexão teórica, constatamos, então, pensando no pensamento, olhando para o pensamento geométrico e todas as suas características, todos os referenciais que os autores nos apresentaram, percebemos a riqueza desse pensamento. Ele está presente em diferentes tarefas, como escrever letras ou algarismos, ler mapas e tabelas, seguir direções, fazer diagramas e visualizar objetos descritos verbalmente. Sem esse tipo de pensamento, é difícil comunicar sobre as posições e relações entre dois objetos ou mais, dar e receber indicações para chegar a um determinado lugar, completar tarefas ou imaginar as mudanças que podem ocorrer quando as figuras são divididas, associadas ou mudadas de posição no espaço. Quem nos diz isso é Ponte e Serrazina. Após discorrermos sobre alguns conceitos que permeiam o pensamento geométrico, vamos relacionar a teoria à prática e analisar uma atividade do material Aprender Sempre e pensarmos juntos nos conceitos explicitados nesta atividade. Ressalta-se a necessidade de iniciar a construção do pensamento geométrico no primeiro ano, levando em conta as especificidades da faixa etária. Ou seja, eu não vou utilizar um nível já formal com essas crianças, mas eu posso partir do reconhecimento e tratar desse conteúdo tranquilamente na sala de aula. Sendo assim, na atividade selecionada, refletiremos como se dá este começo de trajetória. Nosso segundo momento, verificaremos o modo que o pensamento geométrico se apresenta na habilidade da sequência didática 4, volume 1 do primeiro ano. Lembro novamente, a sequência didática 4 é uma entre tantas outras sequências. E esse saber a gente pode ir se apropriando por meio da sequência didática 4 e utilizando em todas as outras situações em que o pensamento geométrico aparece. Na sequência didática 4, há duas aulas que contemplam o trabalho com o pensamento geométrico. A aula 6, com a habilidade 12, em que se descreve a localização de pessoas e objetos, e no caso do primeiro ano, inicia-se
o uso dos termos específicos, direita, esquerda, em cima, embaixo, de forma contextualizada e considerando situações concretas e os materiais manipuláveis. Situação concreta é aquela que tem sentido, que tem significado para o estudante. E material manipulável é aquele que a gente pode tocar, que a gente pode perceber, que a gente pode utilizar, manipular, né? E a aula 7, com a habilidade 14, que visa identificar e nomear as figuras planas, com foco nos sólidos geométricos. Então, vamos ler as habilidades. Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço, segundo um dado ponto de referência. Vocês lembram que eu coloquei agora mesmo que a criança começa a ter como referência o próprio corpo, depois vai para outras situações, para outras estruturas? Então, nesse caso, sempre tem que ter um ponto de referência. Compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, embaixo, é necessário explicitar-se o referencial. E a habilidade 14, que é da aula 7, identificar e nomear figuras planas, círculo, quadrado, retângulo e triângulo, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. Ou seja, essa última habilidade se refere à localização espacial e ao trabalho com figuras planas, respectivamente. Para esta análise, escolhemos a aula 6 da sequência didática 4, encontrar pessoas e objetos. Desta habilidade, destaca-se o verbo descrever, que indica uma atitude de fazer um relato circunstanciado de, por exemplo, contar em detalhes alguma coisa. Esta descrição ela pode ser oral, como utilizar o registro escrito, tendo como referência as crianças do primeiro ano. A indicação de um verbo na habilidade mostra a ação cognitiva esperada do estudante, ou seja, os estudantes farão uma descrição nesta atividade. E no caso da aula 6, é a localização de objetos, utilizando alguns termos que permitem uma primeira aproximação das crianças com o vocabulário próprio das orientações espaciais. Dessa forma, elas vão se familiarizando com estes termos. De repente, nessa primeira aula, eles não utilizarão corretamente, coerentemente, mas é uma forma de irem se acostumando com estes termos. Esta é a atividade, encontrar pessoas e objetos. O início da aula, como é indicado no item, o que vamos aprender, as crianças encontrarão objetos e pessoas em diferentes locais, tendo em vista as orientações e o ponto de referência dado pelo professor. É importante, ao dar as orientações, utilizar vocabulário próximo ao cotidiano dos estudantes para que possam se familiarizar, estabelecendo aos poucos uma aproximação com o vocabulário pertinente. Facilite dando pistas, por exemplo, direção da porta, da janela. Antes de ir para a atividade em si, para a atividade escrita do material Aprender Sempre, vivencie diferentes situações. Localizar um colega da classe ou um objeto no meio de outros, e a professora vai dando pistas. Está à frente, está à direita, está à esquerda, do menino A, da menina B. Possibilite que eles também façam algumas orientações. Combine com um grupinho ou com um determinado aluno as orientações que ele dará para que um colega localize, ou seja, estudante conversando com o estudante. E é muito importante sincronizar elementos como direção, sentido,
e pontos de referência para que o colega ou ele mesmo alcance o objetivo. Dessa forma, o vocabulário naturalmente será introduzido na fala da criança. E falar também sobre o percurso que está realizando ajuda a estruturar mentalmente, a rever e checar se o falado e a ação estão de acordo, estão sincronizados, permitindo correções quando necessário ou se confirmar o que está sendo realizado. Quando a gente faz uma atividade dessa em sala de aula, o que a gente tem que tomar cuidado é que tanto o professor quanto o estudante estão orientando para outro, e o outro precisa entender. De repente, uma expressão, um termo, não é claro e precisa ser esclarecido. Quanto mais a gente socializar as diferentes estratégias que vão acontecendo em sala de aula, melhor esses ajustes, esses termos serão utilizados pelos estudantes. Na sequência, depois indo para a atividade, iniciando a atividade escrita, a aula 6, o objetivo da primeira atividade é nomear as crianças de acordo com pistas, mas sem usar o vocabulário pertinente, direita, esquerda, mas considerando alguns pontos de referência, como cor da bermuda, cor da camisa, ser o último da turma. E, ao ler a atividade, o professor precisa ressaltar que o ponto de referência não é a própria criança, o estudante, mas são as crianças do desenho. Ela terá que vivenciar, então, situações e após olhar para as figuras. Por isso é tão importante que as situações significativas de vivência aconteçam antes de ir para a atividade escrita. E aí, dessa forma, localizar onde cada uma das crianças está posicionada. Vamos lá. Olivia e Fabi estão com alguns amigos na escola. Veja, aí tem o nome das crianças, mas não de todas. Descubra quem são as outras crianças e preencha os quadros com os respectivos nomes. João está de bermuda verde, ou seja, é uma referência bem do cotidiano. Olhemos então, aí o João está de bermuda verde, então ele é a quarta criancinha. Júlia está entre Olivia e João, ou seja, ela está de bermudinha azul e é loirinha. O Tito está de camiseta vermelha, ele é o primeiro. E o André é o último da turma, é o que ficou faltando o nome. Suponhamos que a criança não entenda o que seja o último, o que eu acho bem, bem difícil, porque nas brincadeiras ninguém quer ser o último. E aí vem o André. Como que fica a ordem? Primeiro o Tito, depois a Olivia, a Júlia, o João, a Fabi e o André. Dessa forma, a gente pode discutir aqui. Por que o Tito é o primeiro e não o último? E aí vai discutindo com as crianças e já começando. Quem é que está à direita do Tito? Ou melhor, à esquerda do Tito, porque à direita dele não tem ninguém. Dele. Então, pensem bem, dele, da criança, ou de determinado objeto. Quem está à direita do menininho de bermuda verde, que é o João. E aí a gente pode discutir para além da atividade, considerando a nossa turma, certo? Lembrando, gente, que se essa atividade estiver disposta num data show, as discussões elas serão muito produtivas. Agora, a atividade 2. A atividade 2, o objetivo é localizar a partir de pistas. Olivia e Fabi estão procurando alguns brinquedos na estante da classe. Vamos ajudá-las? Antes de tudo, discuta com elas o que é que tem nessa estante, de que jeito que está organizada essa estante, quantos brinquedos tem,
em que lugar que está o avião, e aí vocês vão conversando a respeito de todos. Tem o carrinho, tem a Maria Fumaça, quadrados, o cavalo, o ursinho, o peão, eu acho que é um peão, viu, gente? E aí sim, faça um X no brinquedo que está ao lado do carrinho. Não falou se é ao lado direito, se é ao lado esquerdo. Circule o brinquedo que está em cima da estante, que é um saber que as crianças já têm, o em cima. E C, localize o brinquedo que gira e está na última prateleira e faça um risco nele. E depois a gente pode discutir a localização de outros objetos, por que diz, faça um X no brinquedo que está ao lado do carrinho. Será que vocês sabem que lado que é? Se é o lado direito, se é o lado esquerdo? Já ir provocando para caminhar para os termos mais específicos desse objeto de conhecimento. E depois, a atividade 3, ela vai complexificando um pouquinho mais. A proposta é numerar as crianças a partir de pistas também. Desta vez, alguns termos próprios são utilizados. Entre e em cima. É uma aproximação maior ao vocabulário pertinente. Porque na outra, nós provocávamos, né? Essa própria atividade provoca. E nas 3 atividades realizadas, explora-se, é importantíssimo que se explore a socialização dos pensamentos das crianças, fazendo questionamentos. Por que esta criança e não outra? Este objeto e não outro? Em que se baseou sua escolha? As pistas ajudaram ou atrapalharam? E ao final das 3 atividades, é importante sistematizar os saberes apreendidos. Como a gente faz aqui nos encontros, que ao final a gente sistematiza tudo que trouxemos, é importante para a criança, porque ajuda a organizar o pensamento, por meio de uma conversa. Quais pistas ajudaram mais? Quais aqueles que tiveram mais dificuldades e por quê? Qual a relação das vivências com a atividade do material? O que aprenderam nesta aula? A ideia é construir, a partir de situações concretas, a percepção espacial das crianças, a interação com o espaço ao seu redor, o estabelecimento de referências e a identificação de posições. Assim como são práticas sociais, ou seja, é a matemática do cotidiano dando sentido para a matemática escolarizada. O estudante tem contato com a geometria antes da escola, devendo se lançar mão dos conhecimentos prévios desta criança para progressivamente avançar na apropriação dos conhecimentos sistematizados. Espero que vocês tenham conseguido estabelecer relação entre o que estudamos dos autores e o que vimos nesta atividade. Neste último momento, faremos uma sugestão de atividades que podem ser desenvolvidas no desdobramento da ATPC na escola. Vamos lá. No estudo do material, veja quais são as unidades temáticas que estão presentes na sequência didática 4 e o foco delas. Lembre-se que elas foram construídas a partir das habilidades que estão no currículo em ação. E faça um mapeamento dessas atividades. Observe e faça anotações em cada uma das atividades propostas. Analise as orientações e veja se elas contemplam as necessidades de seus estudantes ou se há necessidade de fazer alguma variação ou ajuste. Pois você sabe, por exemplo, que se há necessidade de inserir outras perguntas antes das que estão propostas nos encaminhamentos, se será preciso realizar uma atividade mais concreta, mais significativa, de vivência, com o uso de materiais manipuláveis. Como o nosso foco esteve no pensamento geométrico, veja se as habilidades contemplam os 2 focos, o das relações espaciais e o das formas.
Em caso de apenas um foco estar presente, vocês podem pensar em elaborar atividade para o outro foco, que permita a exploração dentro desse outro contexto. Só não esqueça de retomar as habilidades essenciais que tratam desse tema geométrico. Para o acompanhamento do trabalho, você pode pensar em um roteiro para observar as atividades relacionadas ao pensamento geométrico e ainda propor um roteiro bem simples, como um exemplo para as orientações espaciais. Os alunos conseguiram fazer a leitura do mapa proposto? Eles conseguiram falar sobre o que estavam vendo? Conseguiram representar um trajeto proposto por você? Ou no material? Se localizam no ambiente escolar? Afinal, é um espaço novo. Vocês não fizeram uma visita por toda a escola para apresentar a escola para eles? Será que eles conseguem descrever o percurso, o caminho da sala de aula até o bebedouro, da sala de aula até o banheiro? Isso pode ser construído coletivamente. Não precisa necessariamente que seja um estudante, que sejam dois. Coletivamente, e um vai ajudando a compor esse desenho, esse mapa, coletivamente. Pensando nas formas, no trabalho com as formas, em alguns níveis, lembram dos níveis que vai desde o reconhecimento até o formal, e considerando os primeiros anos, a partir da manipulação das formas, eles conseguem nomear, identificar algumas de suas características. Quais? Fazem algum tipo de análise sobre as propriedades dessas figuras, sem que as formas estejam presentes? Se não, não tem problema. Nós vamos caminhar para isso. Eles conseguem falar e representar quais formas? Aquelas mais comuns, eles já se apropriaram de algumas outras nem tão comuns? Conseguem identificar algumas de suas propriedades sem que eles a manipulem? Ou ainda precisam manipular? Sempre tendo em mente a faixa etária, não esqueçam disso. Eu disse no início e volto a repetir, esse conhecimento todo é para nós docentes, para que a gente consiga elaborar situações que vão promovendo esse avanço progressivamente. E na formação de hoje, né, vamos organizar então os nossos saberes. Retomamos o roteiro formativo do primeiro bimestre, apresentamos o percurso formativo do segundo, apresentamos o pensamento geométrico e algumas implicações em relação aos conhecimentos para a organização das atividades que possibilitem um avanço nesse tipo de raciocínio. Analisamos as habilidades que estão presentes no material Aprender Sempre e verificamos com quais pensamentos geométricos eles se relacionam. Analisamos uma atividade do material Aprender Sempre relacionada ao pensamento geométrico, estabelecendo relação entre teoria e prática, e sugerimos atividades para o desdobramento do trabalho na escola, após esse momento e entre os pares. Estas são algumas referências para que vocês, se precisarem e se quiserem, aprofunde os conhecimentos e nós a utilizamos como base para as nossas reflexões teóricas. Desejo a todos e a todas um bom estudo, até a próxima, e que a gente possa cada vez mais contribuir com o aprendizado de vocês. Estamos à disposição, vocês podem avaliar o encontro e dar sugestões para que a gente cresça juntos e juntas. Um abraço, tudo de bom!